O Japão ocupa uma posição de destaque no cenário mundial quando o assunto é tecnologia agrícola. Há décadas, o país vem apostando em soluções de ponta para tornar o trabalho no campo mais eficiente e menos dependente de mão de obra humana. Graças a esse investimento contínuo, as lavouras e estufas japonesas incorporaram inovações que antes pareciam saídas de filmes futuristas: tratores que se dirigem sozinhos, robôs que removem ervas daninhas, drones responsáveis pela pulverização e pelo monitoramento das plantações, além de sensores que medem a qualidade do solo e as condições climáticas em tempo real. Todos esses recursos são integrados a plataformas digitais que analisam dados com precisão e contribuem diretamente para o aumento da produtividade. Mas nem só de tecnologia avançada vive o campo japonês. Em meio a essa modernização impressionante, uma prática ancestral vem ganhando destaque: o uso de patos em plantações de arroz. Embora pareça simples, essa estratégia, conhecida como método Agamo, revela-se altamente eficaz. Ao serem soltos nas lavouras, os patos ajudam a controlar ervas daninhas e pragas, ao mesmo tempo em que revolvem o solo com seus movimentos e oxigenam a água, melhorando as condições da plantação. Essa técnica, que alia a sabedoria tradicional com os desafios da agricultura contemporânea, tem sido adotada em diversas partes do país como uma solução sustentável. Mais do que uma curiosidade, ela representa uma alternativa concreta ao uso excessivo de pesticidas e fertilizantes químicos. Ao mesmo tempo, promove ganhos ambientais com menor impacto nos ecossistemas e benefícios financeiros para os produtores, que reduzem custos e aumentam a qualidade da produção. Em resumo, o Japão mostra que a combinação de inovação tecnológica e práticas naturais pode ser o caminho para um futuro agrícola mais equilibrado e eficiente. O arroz sempre ocupou uma posição de destaque na agricultura japonesa, sendo não apenas a base da segurança alimentar do país, mas também um símbolo profundamente enraizado na cultura local. No entanto, no ano de 2025, o setor enfrenta uma crise sem precedentes. A principal causa é a escassez de mão de obra rural. Cada vez mais jovens abandonam o campo, buscando oportunidades em áreas como tecnologia, grandes corporações e o setor de entretenimento. Como consequência, vilarejos agrícolas estão se esvaziando rapidamente. Onde antes havia colaboração entre famílias e vizinhos, hoje restam apenas 1 ou 2 produtores envelhecidos, geralmente entre 65 e 69 anos, incapazes de realizar sozinhos as exigentes tarefas do plantio e cultivo do arroz. Nos períodos mais delicados do ciclo da planta, a falta de trabalhadores para lidar com o controle de pragas, doenças e ervas invasoras, o que afeta diretamente tanto a qualidade quanto o volume da colheita. A própria geografia do Japão agrava ainda mais a situação. Muitas plantações estão localizadas em pequenos terraços nas encostas de montanhas, de difícil acesso. Nesses locais, máquinas agrícolas de grande porte simplesmente não conseguem operar, e reconfigurar o terreno para facilitar a mecanização exige investimentos inviáveis. Como resultado, apenas as grandes propriedades conseguem implementar tecnologia com eficiência, deixando uma imensa quantidade de pequenos produtores em situação crítica e sem alternativas práticas. Enquanto isso, o abandono de terras férteis cresce de forma alarmante, exigindo com urgência o desenvolvimento de soluções acessíveis, sustentáveis e compatíveis com a realidade agrícola japonesa. O desafio é gigantesco: reverter um quadro de envelhecimento da mão de obra e esvaziamento rural, sem perder a tradição que há séculos alimenta o país. Um dos grandes obstáculos enfrentados pelo Japão atualmente é o crescimento contínuo das terras agrícolas que estão sendo abandonadas ou utilizadas de forma insuficiente. Embora ainda existam terrenos disponíveis para serem reativados, torná-los produtivos demanda investimentos elevados, ou, no mínimo, métodos simples e acessíveis de manutenção, soluções que seguem sendo raras. A instabilidade do clima também se transformou em um fator decisivo para o setor agrícola. Em 2023, por exemplo, temperaturas cerca de 1,6 graus Celsius acima da média provocaram perdas expressivas na qualidade do arroz cultivado na província de Niigata, uma das principais regiões produtoras do país. Naquele ano, somente 5% da colheita atingiu o padrão de qualidade superior, um número muito inferior aos habituais 80%. No cenário nacional, o desempenho também foi comprometido. Apenas 61,3% do arroz colhido foi classificado como de primeira categoria, representando uma
uma queda de 17,3% em comparação com o ano anterior. Ao final daquele mesmo ano, o índice nacional ainda caiu para 59,6%, o menor patamar desde 2004. Segundo dados mais recentes, divulgados em 2025, esse cenário não apresentou melhora significativa. A proporção de arroz considerado de alta qualidade permanece inferior a 62%. Essa piora não é atribuída apenas às ondas de calor, mas também ao êxodo rural, que compromete os cuidados necessários com as plantações. A combinação entre o envelhecimento da população agrícola, a divisão excessiva das propriedades e as mudanças climáticas está fragilizando seriamente a segurança alimentar do país. Uma alternativa prática para garantir a continuidade da produção de arroz seria intensificar o uso de herbicidas e pesticidas, já que esses produtos conseguem controlar pragas e ervas invasoras com mínima necessidade de intervenção humana. No entanto, o Japão já está entre os países que mais recorrem a essas substâncias químicas. Diante desse cenário, o governo japonês passou a implementar políticas para diminuir progressivamente o uso desses compostos nos campos, atendendo à crescente demanda por alimentos mais sustentáveis e a pressão por práticas agrícolas menos agressivas ao meio ambiente. Essa transição coloca os produtores rurais diante de um impasse difícil, ou continuam utilizando defensivos químicos para garantir rentabilidade, correndo o risco de perder acesso a mercados que exigem certificações orgânicas rigorosas, ou reduzem o uso desses insumos e enfrentam sérios problemas com pragas e plantas daninhas. Tecnologias recentes, como drones e máquinas automatizadas, surgem como soluções promissoras. Porém, essas inovações dependem de investimentos elevados, mão de obra altamente qualificada e áreas agrícolas amplas e regulares, condições que estão fora do alcance da maioria dos pequenos produtores japoneses. Além disso, a logística e os custos constantes de manutenção dessas ferramentas tornam inviável sua adoção em terrenos reduzidos e divididos, como é comum nos arrozais do país. O desafio, portanto, é complexo. Em meio à falta de soluções viáveis para pequenos agricultores, torna-se urgente desenvolver métodos acessíveis que equilibrem eficiência no controle de pragas, menor uso de produtos químicos, baixo custo operacional e compatibilidade com a realidade das propriedades rurais de menor porte, que representam a base da risicultura japonesa. Num cenário agrícola cada vez mais pressionado por questões ambientais e pela busca de sustentabilidade, antigos saberes voltam a ocupar um espaço de destaque. Um exemplo marcante dessa retomada é o uso de patos no cultivo do arroz, técnica conhecida como método Agamo. Essa prática consiste em plantar as mudas e, entre 7 e 14 dias depois, introduzir entre 15 e 20 patos para cada 1.000 metros quadrados de área alagada. Esses animais permanecem no campo por um período de aproximadamente 6 a 8 semanas e são retirados cerca de 3 semanas antes da colheita, quando os arrozais iniciam o processo de floração. Apesar de sua presença não se estender por todo o ciclo do cultivo, os efeitos gerados nesse intervalo são extremamente benéficos. Os patos atuam de forma natural no controle de ervas daninhas e insetos, além de contribuírem para a melhoria da fertilidade do solo, diminuindo a necessidade de defensivos químicos. Essa interação harmoniosa entre fauna e cultivo elimina a dependência de equipamentos caros ou tecnologias avançadas, tornando o método atrativo do ponto de vista econômico e ambiental. Essa técnica milenar, que havia sido deixada de lado com o avanço da mecanização agrícola, ressurge como alternativa eficiente diante dos desafios contemporâneos. Seu baixo custo, eficiência comprovada e caráter sustentável fazem com que se encaixe perfeitamente nas necessidades dos pequenos agricultores, sobretudo no Japão, onde predominam propriedades divididas em áreas reduzidas e dispersas. O ressurgimento do método Agamo é um exemplo eloquente de como soluções antigas podem ser redescobertas para enfrentar os dilemas atuais. Trata-se de uma estratégia que alia tradição e inovação, promovendo o equilíbrio entre produtividade e respeito à natureza, algo cada vez mais essencial em tempos de transformações climáticas e pressões econômicas sobre o campo.
Nos campos alagados do Japão, os patos assumem um papel surpreendente e altamente eficaz no controle natural das ervas daninhas que ameaçam os arrozais. Ao serem soltos nessas plantações inundadas, eles passam boa parte do tempo vasculhando a água e o solo em busca de alimento. Essa busca incessante transforma esses animais em verdadeiros parceiros dos agricultores no enfrentamento das plantas invasoras. Com seus bicos largos e achatados, eles capturam facilmente os brotos que emergem da lama e as plantas que flutuam sobre a lâmina d'água. Esse hábito alimentar garante que as ervas sejam consumidas ainda nos estágios iniciais, antes mesmo de representarem qualquer concorrência ao arroz pelo uso da luz solar e dos nutrientes disponíveis no solo. Mas o impacto dos patos não para por aí. Enquanto se movimentam, suas patas revolvem o solo e criam pequenas ondas que turvam a água. Essa turbidez reduz a penetração da luz, dificultando o crescimento de ervas que dependem da luminosidade para se enraizar e se desenvolver. Além disso, o solo constantemente remexido torna-se um ambiente instável para a fixação de sementes, o que atrapalha a germinação e o estabelecimento de novas plantas indesejadas. Dessa forma, os patos agem de modo direto ao consumir as ervas e indireto ao alterar as condições do ambiente, criando um cenário dominado exclusivamente pelo arroz. O uso dessas aves como aliadas na lavoura elimina a necessidade de capina manual, tarefa cada vez mais difícil diante da falta de trabalhadores nas zonas rurais do país. Também reduz o uso de herbicidas, promovendo uma agricultura mais ecológica, econômica e viável para pequenos produtores em diferentes regiões japonesas. A técnica conhecida como método Agamo tem se revelado altamente eficaz no controle de pragas que colocam em risco as plantações de arroz. A alimentação dos patos é bastante diversificada e abrange uma série de invertebrados prejudiciais às lavouras. Entre os principais alvos estão as larvas de uma borboleta que perfura os caules do arroz, além de percevejos, gorgulhos e outros insetos que comprometem folhas e raízes. Esses animais também se alimentam de caramujos de água doce, os quais afetam o desenvolvimento dos brotos mais novos. Mais do que simplesmente diminuir a quantidade desses organismos, os patos interferem diretamente em seu ciclo de vida, consumindo ovos e larvas antes que atinjam a fase adulta. Com isso, impedem que as infestações cheguem a um ponto crítico capaz de causar prejuízos financeiros. Um exemplo marcante ocorreu em 2013, quando pesquisas mostraram que o uso de patos em arrozais reduziu em 98% a incidência de uma determinada cigarrinha e eliminou completamente outra espécie semelhante. Em outros estudos, foi registrada uma diminuição de até 78% após um período de 6 semanas com os animais no campo. Essas descobertas indicam que os patos representam uma alternativa natural e altamente eficiente aos agrotóxicos, sem causar danos à plantação nem ao solo. Pelo contrário, seu deslocamento constante pelos campos atua como uma forma de vigilância ativa, capaz de identificar e eliminar insetos escondidos sob a terra ou em áreas alagadas. Esse tipo de monitoramento biológico contribui significativamente para a segurança das colheitas e diminui os riscos relacionados ao uso de substâncias químicas. Nos arrozais do Japão, a presença constante de patos representa muito mais do que um simples controle natural de ervas daninhas e insetos. Esses animais, ao caminhar e mergulhar nos campos alagados, promovem um processo espontâneo de aeração do solo que permanece solto e rico em oxigênio. Esse efeito evita que a terra fique compactada e facilita a circulação de oxigênio até as raízes do arroz, algo essencial para o desenvolvimento pleno das plantas. A maior presença de oxigênio também ajuda a reduzir a concentração de compostos tóxicos, como o metano e o sulfeto de hidrogênio, substâncias nocivas ao cultivo. Pesquisas recentes indicam que a interação dos patos com o solo pode diminuir as emissões de metano em até 16,7%, uma redução de grande relevância, especialmente em um ano como 2025, período no qual o Japão intensifica seus compromissos com o combate às mudanças climáticas. Esse efeito positivo ocorre porque os patos, ao se moverem nos arrozais
arrozais aumentam o nível de oxigênio dissolvido na água, o que acelera a oxidação natural do metano presente no solo. Além disso, sua atividade auxilia na decomposição mais rápida e eficiente dos resíduos orgânicos, equilibrando a microbiota do ambiente e enriquecendo a fertilidade da terra. Essa estratégia, ao mesmo tempo simples e engenhosa, traz benefícios duplos. O arroz se desenvolve com mais vigor e menos impacto ambiental, enquanto os gases de efeito estufa, tão comuns nesse tipo de cultivo, são significativamente reduzidos. Em resumo, trata-se de uma técnica que alia a produtividade agrícola à preservação ambiental, demonstrando como práticas tradicionais podem se tornar grandes aliadas da sustentabilidade global. Um dos grandes trunfos do método Agamo está na adubação natural promovida pelos excrementos dos patos. Esses resíduos, abundantes em nitrogênio, fósforo e potássio, oferecem os nutrientes fundamentais para o crescimento saudável das plantações de arroz. O nitrogênio contribui diretamente para o processo de fotossíntese e o vigor das folhas. O fósforo é essencial para o enraizamento, o florescimento e a formação dos grãos, enquanto o potássio torna as plantas mais resistentes a doenças e períodos de seca. Diferentemente dos adubos artificiais, que liberam todos os nutrientes de uma só vez e podem prejudicar a qualidade do solo com o tempo, os dejetos dos patos garantem uma liberação gradual e balanceada. Ao circularem livremente pelo campo, essas aves ajudam a espalhar os nutrientes de forma uniforme, e a movimentação que provocam na lama ajuda a incorporar esses elementos ao solo. Esse processo evita perdas por lixiviação e assegura uma nutrição constante durante todo o ciclo da lavoura. Além de enriquecer o solo, os excrementos também aumentam sua capacidade de reter água, o que é essencial em períodos de estiagem. Outro benefício importante é a estimulação da atividade de micro-organismos benéficos, fundamentais para manter o equilíbrio do ecossistema. O resultado é um ambiente de cultivo mais fértil, equilibrado e autossustentável. Essa prática inteligente contribui para diminuir a necessidade de insumos químicos, fortalece os sistemas agrícolas orgânicos e promove melhorias na estrutura física do solo ao longo do tempo. Dessa forma, as lavouras se tornam mais adaptáveis a condições adversas, com maior produtividade e durabilidade. Os patos não são apenas aliados da agricultura e do meio ambiente, eles também se tornaram peças-chave na economia rural. Agricultores que utilizam o método Agamo conseguem cortar despesas com defensivos agrícolas, ao mesmo tempo em que obtêm ganhos com a venda de ovos e carne dessas aves. Pesquisas mostram que propriedades com pouco mais de 1 hectare conseguem aumentar seus lucros anuais em mais de R$8.000 apenas com o uso desses animais no cultivo. No Japão, já em 2025, iniciativas urbanas continuam a adotar o conceito de investimento em agricultura orgânica, no qual consumidores compram arroz e recebem patos como parte da entrega. O modelo garante retorno financeiro, integrando o consumidor à produção. Essa prática tradicional também impulsionou criações tecnológicas curiosas, como os chamados patos robóticos. Equipamentos desenvolvidos por empresas como a Nissan e a ASCII foram projetados para simular os movimentos dos patos naturais. Eles se deslocam pela água das plantações, mexendo o solo e dificultando o surgimento de plantas invasoras. Um exemplo é o IGAN 2, da ASCII, que começou a ser vendido em 2025 por aproximadamente R$2.500, valor equivalente a cerca de 275 mil ienes. Apesar de não substituírem completamente os patos verdadeiros, já que não se alimentam de insetos nem produzem adubo orgânico, essas versões robóticas representam uma interessante combinação entre a sabedoria ancestral e o avanço tecnológico. Essa união de tradição com inovação simboliza o compromisso japonês com soluções sustentáveis e criativas para enfrentar os desafios da agricultura moderna.